E o Brasil, mesmo quando não tem uma grande seleção, tem uma seleção boa. A questão é que esse monte de bons jogadores não resultou numa equipe de futebol. Aí entra, então, a responsabilidade do treinador. O Dunga, como jogador, foi sempre um sujeito sério, ok, capitão da seleção brasileira, capitão do Tetra, nada a reparar, nenhum reparo a ser feito na carreira dele, dentro de campo. Mas isso não significa, e foi um líder também, mas não significa que todas essas características como jogador resultariam num grande treinador. Ele teve uma passagem anterior pela seleção brasileira, foram 4 anos, que terminou esse período de uma forma melancólica com a desclassificação na Copa de 2010. Voltou agora sem apresentar até o momento nada de diferente do trabalho anterior. Não há uma proposta nova, não há novidade. É uma mentalidade quadrada. E a gente, depois do 7-1 em 2014, esperava uma mudança substancial, consistente na seleção brasileira. E ela não veio. Mas faz sentido não ter vindo, porque a mudança deveria começar em cima, em CBF, na cartolagem. Já é a mesma. Se não pior. Onde estava o presidente da CBF naquele momento? Ontem. Onde? Fazendo o quê? Não sai do Brasil, não viaja, não está junto com a seleção. Faz alguma diferença? É significativo. Ele não vai entrar em campo e jogar, mas mostra o que é hoje a organização do futebol brasileiro. Como você vai acreditar numa revolução no futebol nacional, depois do vexame em 2014, com a direção que temos, com a mentalidade que está aí proposta? Fazem cursos, simpósios, comissão de notáveis, tudo cortina de fumaça, porque na substância não muda, não mudou. E o Dunga é também a síntese do que é o comando hoje do futebol nacional. Então, o Dunga tem culpa? Tem, porque aceitou o cargo, está lá e tem a responsabilidade dentro de campo. Mas mais culpado é quem o colocou lá. Antero, e depois do jogo, da derrota, da eliminação vexaminosa da seleção brasileira, o Neymar postou uma mensagem de apoio aos jogadores, aos companheiros de seleção. A gente vai colocar aí. Não poupou os palavrões, não poupou os ataques. Eu sei que você escreveu uma coluna muito bem escrita, por sinal, parabéns. Foi assunto do Linha de Passe hoje. O que você achou disso aí? Eu tento fazer um resumo, então, do que eu escrevi no blog no Estadão. A reação do Neymar, ela mostra também o que é o pensamento hoje do jogador brasileiro. São rapazes que saíram, em muitos casos, cedo aqui do Brasil, alcançaram sucesso, estão bem de vida, parabéns, que continuem sempre a crescer e a prosperar, mas vivem numa redoma, num mundo à parte, numa realidade paralela, num mundo de fantasia, não desconectados da realidade. O Neymar, ao agir dessa forma, ele mostrou que jogadores vivem encerrados numa fraternidade, como se bastassem a si próprios, como se jogassem para eles mesmos e não para o público. E esses jogadores têm fama, têm dinheiro, têm barco, têm avião, saem com as loiraças e tal, fazem contratos milionários, fazem publicidade. Por quê? Porque é um público que os acompanha, que os apoia, há uma plateia. O Neymar, por exemplo, quando joga para o Barcelona, ele joga para milhões de admiradores do Barcelona no mundo todo. Quando veste a camisa da seleção, ele representa mais de 200 milhões de torcedores. Se ele não tivesse esse respaldo, ele não seria nada, não seria ninguém, seria como tantos bilhões de pessoas que vão ralar para ganhar o pão do dia a dia. Então, quer dizer, ao ter esse tipo de atitude, um monte de babacas, vão falar um monte de o quê? Significa que, quem são esses babacas? Quer dizer, olha, ninguém reconhece o nosso valor. Nesse momento, ele deveria ficar quieto ou dizer assim, estamos tristes, estou solidário com vocês e com o torcedor brasileiro. E ponto, uma mensagem delicada. Ao escrever isso daí, revela, por exemplo, o tanto de
desprezo que há para críticas, para cobranças, para responsabilidade. E outra, jogador não é coitadinho, não sofre para vestir a camisa da seleção brasileira. É um profissional de alto gabarito. E todo jogador que passa pela seleção brasileira leva vantagem. É uma vitrine extraordinária ainda. Ele passa a ser valorizado, é negociado, faz contrato melhor. Então, não é à toa, não é de graça, não é um sacrifício que faz o jogador quando veste a camisa da seleção brasileira. E a gente percebe que é uma pena. O Neymar, ele ainda tem muito a crescer, a amadurecer. Eu espero que isso aconteça. Mas nessa frase, ou nessa mensagem que ele escreveu, há uma imaturidade, uma reação de menino mimado e de que não tem a mínima ideia do que significaram 7-1 em 2014 e do que significou a desclassificação do Brasil na Copa América. E nas mesmas redes sociais que o Neymar usou para fazer essa homenagem, ao mesmo tempo chamar praticamente os brasileiros de babacas, todos, né? Porque o sentimento é quase unânime, a gente viu como ele está preocupado com a seleção brasileira e com esse momento do futebol brasileiro, fazendo festa ali numa piscina nos Estados Unidos, estourando champanhe, e provavelmente, não sei se conseguiu acompanhar a partida e saber o que... Não sei, dele para delegar que está de férias. Ok, tá aí, está de férias, houve uma opção da CBF. O Barcelona falou assim, ou uma coisa ou outra, ou Copa América ou Olimpíada. Eu aqui falei várias vezes, o que era mais importante para mim, para o torcedor brasileiro, imagino, eu disse bem que eu vi que tem muita gente que acha que tem que ser Olimpíada. É o time principal, é a seleção nacional que jogou e de novo foi humilhada. Então, isso que eu te falo, a estratégia da CBF deveria ser essa. Espera aí, calma, nós precisamos montar um time forte, se não para ganhar a Copa América, para fazer um bom papel, para continuar a ser forte, melhorar a situação nas eliminatórias para a Copa do Mundo e chegarmos em 2018 e apagarmos a imagem ruim de 2014. Mas não, estão abrindo mão por uma suposta medalha de ouro que possa o Brasil vir a conquistar na Olimpíada e que não vai fazer a menor diferença. O torcedor não pode enganar-se com isso. Se o Brasil até ganhar medalha de ouro, falar, tá vendo, começa a ressurgir o futebol brasileiro. Mentira, bobagem, enganação. Aí abre mão do Neymar nessa competição. E eu falava aqui dias atrás, o único que corre o risco de se queimar nessa história é o Dunga, e é o que está acontecendo. Porque os jogadores, pode cair o Dunga, pode subir o Tite, ele vai convocar 80%, 70%, 90% desses que o Dunga chamou. Então, quer dizer, o Dunga é que correu o risco, jogadores estão nem aí. Quantos você viu de jogadores postarem em redes sociais, pô, estamos chateados, desculpe, torcedor brasileiro, nós queremos... Quantos? Nada. Entendeu? Nenhum. E aí fica essa coisa, agora sai o projeto olímpico, a seleção olímpica. A seleção olímpica vai ser um catadão, o Brasil vai jogar aqui, então seja o que Deus quiser, e se ganhar a medalha de ouro, claro que vários vão dizer assim, tá vendo, estamos mudando o futebol brasileiro. Bobagem, mentira. E sabe-se lá o ambiente que vai ter a seleção brasileira durante os Jogos Olímpicos, né? Depois dessa reunião que o Gilmar disse que vai acontecer na CBF. Muito bem.